Bem-vindos a mais uma apresentação do modelo de negócio. Eu sou o João Miguel, Country Leader da XP Portugal. Do que é que falamos quando falamos da XP? Falamos tão simplesmente da imobiliária independente mais centrada no agente em todo o mundo. Somos uma comunidade de mais de 80 mil agentes em 29 países que partilham um conjunto completo de ferramentas, recursos, serviços para fazer crescer e alavancar o seu negócio. Nós começamos nos Estados Unidos em 2009 e fizemos a expansão para todo o mundo a partir de 2019. A XP, tendo uma presença global, permite aos nossos agentes ter um modelo de negócio que cria oportunidades para colaborar, para partilhar as melhores práticas e os melhores negócios. Porquê? Porque somos uma rede global de referências, ou seja, qualquer agente da EXP pode partilhar negócios transfronteiriços através desta plataforma única. E depois há aqui uma outra dimensão que tem a ver com a cultura da EXP, que é a possibilidade de aprender, de obter as boas práticas de outros agentes, noutras latitudes, e no fundo, com isso, fazer crescer o seu negócio. Como eu disse anteriormente, a empresa nasce em 2009 nos Estados Unidos, chega ao Canadá em 2012 e depois, a partir daí, dá-se a expansão a nível internacional. Contamos que em 2030 sejam 50 países onde a EXP globalmente estará presente. Falando aqui um pouquinho de Glenn Sanford, o fundador da XP. Glenn, antes de fundar a empresa, já era um agente imobiliário com uma equipa de vendas, com resultados muito interessantes, e o que ele viu foi uma oportunidade na internet para desmaterializar o modelo vigente até então das agências imobiliárias, ou seja, um modelo de presença física, de lojas físicas, e através da internet criar uma plataforma onde as ferramentas, os recursos e os serviços podem ser partilhados globalmente. Falando aqui um bocadinho da história da empresa, alguns marcos que vale a pena aqui destacar, nomeadamente um, o lançamento dos programas Icon e Equity, que vou falar um pouco mais à frente. Em 2018, a empresa tornou-se cotada no Nasdaq, como empresa tecnológica que é, e em 2020 e 2022 há o lançamento de duas divisões muito importantes. A XP Commercial, que no fundo trata de imóveis não residenciais, e mais tarde depois a XP Luxury, que trata de imóveis especificamente neste segmento de mercado. Bom, no fundo, qual era o desafio do Glenn, o desafio com o qual ele se confrontou? Remunerações baixas para os agentes, horários rígidos, obrigatoriedade de estar fisicamente presente na agência e uma falta de um plano, uma estratégia de saída. Portanto, estamos a falar de um plano de reforma adequado. To- Todos os agentes que vigoram ainda hoje nesses modelos têm apenas uma fonte de rendimento que decorre da sua produção. E efetivamente pode acontecer aqui situações nas nossas vidas que nos impeçam de fazer essa produção. E, no fundo, a solução foi transferir o negócio da agência para o agente, ou seja, colocar os agentes no centro, onde efetivamente já estão, do negócio imobiliário. Portanto, no fundo, o agente passa a ser o dono do seu negócio em vez de estar subordinado às orientações da agência. E, no fundo, é isto, é a XP, uma plataforma onde a liberdade de criar o seu negócio com a sua marca ao seu ritmo é disponibilizada para todos aqueles que se juntam à empresa.
No fundo, podemos trabalhar a partir de qualquer lugar, sem metas impostas e com várias fontes de rendimento. E tudo isto porquê? Porque a internet veio disponibilizar, portanto, um sistema cloud-based, a informação baseada na nuvem, veio permitir esta liberdade total de trabalhar a partir de qualquer lugar. Não há necessidade na XP de se deslocar, por exemplo, a um escritório físico para uma operação tão simples como pedir uma fatura ou pedir um contrato. Tudo isto é feito eletronicamente, através da tecnologia mais avançada e com um suporte que é global e permanente. Falando aqui um bocadinho das três formas de compensação que os agentes da XP têm ao seu dispor. A primeira, desde logo, naturalmente, somos uma agência imobiliária pela produção. Os nossos agentes começam por receber, desde o primeiro euro, 75% da comissão, independentemente de ser um arrendamento ou uma compra e venda, e atingido um valor de produção de 80 mil euros no período de um ano, passam efetivamente a receber 100% da comissão. Este é um sistema anual que recomeça na data aniversária, mas que permite, quanto mais depressa um agente atingir o cap, mais ele vai receber durante um período de tempo comissões a 100%. Depois temos uma segunda forma de rendimento e que é independente da primeira e que tem a ver com a atração. Num modelo tradicional, um agente está, a agência, perdão, tem o seu recrutador, muitas das vezes é o broker, e na XP esta responsabilidade, esta possibilidade foi transferida para os agentes. E então como é que o agente, digamos, tem um benefício financeiro por trazer outros agentes para a XP? É através deste modelo, um modelo de marketing multinível, que permite que até 7 níveis o agente continue a receber uma parte da comissão gerada para a empresa. Portanto, o agente atraído continua exatamente a receber os mesmos 75%, mas efetivamente ele passa a receber dos 25% que são para a empresa, uma parte que vai até 7 níveis. No fundo, falando aqui um bocadinho desta distribuição, o agente, qualquer agente da XP começa nos 75%, dos restantes 25% que ficam para a XP, 5 são para uma reforma, ou para uma reserva financeira e 20% são para distribuir metade para as despesas operacionais da XP e a outra metade para esta distribuição do rendimento até 7 níveis. E esta, volto a dizer, é uma forma completamente independente da produção. É uma das características do modelo da XP, é que eu posso só fazer produção, posso só fazer atração ou posso fazer as duas. A decisão é de cada um, porque o negócio é seu. E temos aqui um terceiro pilar de rendimentos, de geração de rendimentos, que tem a ver com o programa de ações da empresa. Duas hipóteses aqui se colocam. Uma, as ações que as stock options, melhor dizendo, que a empresa entrega aos seus agentes em determinados momentos da sua vida profissional com a XP, mas também a possibilidade de comprar ações a preços preferenciais da XP. Este programa é facultativo, não é de adesão obrigatória, mas permite que 5% dos meus rendimentos gerados com as comissões sejam convertidos em ações nominais que são vendidas pela XP a um preço 5% abaixo da cotação média em bolsa do último mês. E isto permite aqui, a longo prazo, fazer uma carteira de ações que, no fundo, será um PPR, por hipótese, ou a possibilidade de ter um rendimento futuro extra muito mais significativo do que aquele que o gerou. Esta é, em base, todas as oportunidades de gerar capital, de gerar rendimento que a XP
permite aos seus agentes. Falando aqui um bocadinho do dia a dia de um agente da EXP. No fundo, todas as ferramentas e recursos que ele tem não diferem daqueles que estão numa agência tradicional, numa agência física. No fundo, há um CRM, há plataformas de marketing, e aqui este é um ponto importante que eu vou falar um pouco mais à frente. Temos os portais, naturalmente, nacionais e internacionais para fazer a promoção dos imóveis, mas temos sobretudo aqui uma dimensão muito interessante, que é, e que nos veio trazer ganhos de produtividade, que é todos os nossos processos estão automatizados através de ferramentas de inteligência artificial também, que permite que um agente, apenas com o seu telemóvel, possa fazer todos aqueles pedidos, gerar todas aquelas situações administrativas sem ter que se deslocar e utilizando apenas um telemóvel para o efeito. Falando aqui um bocadinho do CRM. Este é um CRM de última geração, o Apimo, que permite não só fazer, ele é muito intuitivo, mas permite não só fazer a gestão dos clientes, obviamente no dia a dia, como também, através da inteligência artificial, fazer descrições automáticas que podem inclusivamente ser traduzidas para quase todas as línguas do mundo, mas também uma outra ferramenta muito interessante, que é o Virtual Home Staging, ou seja, pegar numa foto, por exemplo, de uma sala vazia e decorá-la para a tornar mais apelativa para um potencial comprador. Falando um bocadinho agora dos portais, como eu disse anteriormente, temos todos os portais nacionais contratados e alguns internacionais de referência, como por exemplo o Green Acres, o James Edition, o Rightmove. Isto para além daquilo que é a enorme, gigantesca plataforma que é a própria EXP para difundir as angariações. Temos um portal mundial, que é o Livy, que onde qualquer comprador pode encontrar todas as angariações de todos os agentes em todos os países da XP. Falando do marketing, como eu estava a falar há pouco, o nosso departamento de marketing tem um conjunto abrangente de recursos para disponibilizar desde logo aos agentes. Mas, inclusivamente, temos, e esta é uma ferramenta que está disponível para todos os agentes a nível mundial da XP, que é o Canva Pro. É uma ferramenta que eu diria que é para leigos, para não especialistas em design gráfico, porque ela é muito simples, muito intuitiva, mas que me permite personalizar toda a minha comunicação e torná-la muito própria. E isto pode ser feito num computador, pode ser utilizado num telemóvel e é uma aplicação extraordinariamente simples, mas poderosa. Uma outra ferramenta que temos também, um exclusivo da EXP Portugal, é o PropWise. No fundo, é uma plataforma tecnológica para agregar todas as transações e comunicação entre agentes e compradores. Ela permite um portfólio de compradores, gerir listagens, centralizar documentos, enfim, no fundo, facilitar todo o trabalho que o agente tem na gestão dos seus compradores. E todos estes serviços estão incluídos no FII, não há aqui outros custos adicionais. Mas, se o agente quiser ter outros serviços para além destes, que são bastante completos, nós fizemos parcerias com estas empresas, nomeadamente Casa Fara e Alfredo, Compara Já, para dar aos nossos agentes condições especiais do acesso às mesmas plataformas. E, no fundo, porque aqui o que é importante é que o agente utilize a sua marca, a da sua equipa, em total liberdade. A XP, a única coisa que vai pedir é que o nosso logo seja colocado ao lado do logo dos agentes, o que, no fundo, vai permitir também mostrar a dimensão global que o agente tem por estar integrado na XP.
Vamos falar agora aqui um pouquinho de formação. Este é um tema muito importante para nós, mesmo sabendo que a comunidade de agentes da EXP é uma comunidade experiente de agentes que já são profissionais, que sabem fazer o seu negócio, mas a formação está sempre presente porque, no fundo, há sempre necessidade de conhecer melhor uma determinada plataforma ou ter formações dos parceiros externos, porque para tirar melhor rendimento dessas mesmas aplicações, ou inclusivamente formações ao nível de experiência de parceiros experientes que vêm contribuir para o enriquecimento dos agentes. Estou a falar concretamente de formações, por exemplo, ao nível do LinkedIn, como garantir um exclusivo, como utilizar as redes sociais. Todas estas formações são dadas por parceiros externos que são especialistas nestas matérias e que contribuem para o enriquecimento global dos nossos agentes. Falando aqui um pouquinho sobre a equipa que está por trás de toda esta tecnologia. Nós somos, cada um destes membros do staff é responsável por um departamento que vai dar apoio, como eu disse anteriormente, desde a angariação, desde a elaboração de todos os documentos para a angariação até à conclusão do negócio, ou seja, até à sua escritura e faturação ao cliente. Por isso, estas são as pessoas que podem, que vão dar todo o apoio aos nossos agentes em todas as fases do processo. E como é que se pode alcançar estes nossos agentes, estes nossos membros do staff? Os agentes têm à sua disposição, todos nós temos à nossa disposição, um ambiente de metaverso. No fundo, é um escritório virtual onde nós podemos, através de avatares, interagir diretamente uns com os outros, por voz, por vídeo, partilhar documentos em ecrãs, no fundo, como qualquer escritório, com a única diferença de que para este não é preciso deslocar-se e basta apenas entrar, quer através do computador, quer mesmo de um telemóvel. Mas, e porque o negócio não se faz só num âmbito digital, todos os 80 mil agentes da EXP têm aqui uma parceria exclusiva com a Regus que lhes permite aceder aos espaços de coworking de mais de 4 mil escritórios em 120 países do mundo. Para isso é muito simples, depois de se inscreverem na EXP, vão à plataforma da Regus e basta fazerem esta inscrição e passam a ter acesso a estes espaços gratuitamente. Como é que nós comunicamos? Nós também comunicamos através de uma ferramenta que será futuramente substituída por uma ferramenta desenvolvida pela própria XP, que é o Slack. E o Slack não é nem mais nem menos do que um WhatsApp, embora com outras valências adicionais. Mas, no fundo, é uma plataforma de comunicação instantânea. Falando agora aqui um pouquinho de outra dimensão. Como eu disse atrás, em 2022, a divisão de Luxury começou nos Estados Unidos e Canadá e agora está prevista para o princípio, para este trimestre de 2026, arrancar no mercado internacional. Portanto, todas as operações fora dos Estados Unidos e Canadá. É algo que estamos a ultimar para criar uma proposta de valor para os agentes que decidirem aderir à XP Luxury, que é um pouco diferente do mercado norte-americano, exatamente porque a forma como as coisas são feitas nos Estados Unidos não são exatamente como são feitas na Europa e noutros mercados. Por isso, estamos a ultimar estes últimos preparativos para poder apresentar em concreto a proposta de valor para agentes Luxury. Quando falamos da XP, eu diria que a XP é uma gigantesca plataforma de networking. No fundo, por termos 80 mil agentes na mesma plataforma, eu tanto posso fazer um negócio com um colega que está na mesma cidade que eu, no mesmo país ou do outro lado do mundo. Porque, no fundo, a plataforma, as ferramentas são exatamente as mesmas, seja onde for
que a XP esteja presente. Mas há aqui um momento muito especial, é a XPCon, que se realiza várias vezes ao longo do ano. É o momento em que nós nos encontramos fisicamente. Existe uma XPCon nos Estados Unidos há vários anos, no Canadá também. Na Europa, este ano vai ser a terceira edição em Paris, em julho, e este é um momento agregador de todos os agentes. E já me esquecia, tivemos também este ano, pela primeira vez, a edição em África, na África do Sul. E é o momento em que os agentes presencialmente estão uns com os outros e que vão cimentar estes laços e esta colaboração que depois pode ser utilizada e expandida pelas plataformas digitais. Bom, para terminar, falando aqui um bocadinho do impacto social e da diversidade. A XP é uma empresa inclusiva. Nós apostamos, validamos, queremos um ambiente diversificado e extraordinariamente inclusivo. Portanto, não há qualquer forma de discriminação dentro da XP. Inclusivamente, todos estes grupos sociais estão juntos numa única plataforma, que é a OneEXP, cujo objetivo é promover os talentos e promover a cultura de cada um destes grupos que compõem a XP. Mas também temos aqui uma outra dimensão, que é a solidariedade. Temos uma fundação sem fins lucrativos chamada Extend a Hand, cujo objetivo é apoiar os agentes imobiliários da XP e as suas famílias em situações de catástrofe, que infelizmente estão a ser cada vez mais recorrentes devido às alterações ambientais. E esta também é uma outra dimensão da cultura da XP que é muito importante. No fundo, o envolvimento com a comunidade. Mas há aqui uma outra dimensão, que é a da gestão ambiental. Nós somos uma empresa com uma pegada de carbono muito inferior à de outros modelos, exatamente por não termos escritórios físicos, por não implicarmos deslocações constantes, mas ainda assim consumimos energia e por isso uma das iniciativas passa exatamente pelo uso de energias de fontes renováveis para minimizar este impacto, esta pegada de carbono. No fundo, só temos um planeta e por acaso é nele que eh, vendemos casas. Um último ponto muito importante relativamente a esta parte ética. A XP tem um código de ética muito, muito rigoroso e que faz parte da nossa cultura. Ele está assente na integridade, na transparência, na justiça, na negociação. E é algo que qualquer agente, quando se junta à XP, tem que ter muito presente e, no fundo, tem que ter nele, que é estar neste mercado para contribuir para os resultados de uma forma ética, de uma forma íntegra, para que o negócio seja feito a contento de todas as partes. E isto é algo de muito importante que os nossos agentes sabem e quem vem juntar-se à XP tem que ter muito bem presente. E no fundo, para terminar agora aqui, fica uma pergunta. Pronto para elevar a sua carreira? O primeiro passo é muito simples. Juntar-se à XP utilizando aqui este código QR ou indo ao site da XP Portugal. Muito obrigado pela atenção e votos de um excelente dia.